Vamos nesse momento abrir a palavra do Senhor Deus em João capítulo 3, versículo 16, versículo muito conhecido, uma fala de Jesus Cristo registrada pelo evangelista João. João 3, versículo 16, é um trecho da conversa entre Jesus e um homem importante chamado Nicodemos. João 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu vou aguardar até que todos encontrem. João 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. São palavras muito conhecidas, são palavras de Jesus Cristo, como eu já disse aqui, registradas pelo evangelista João. A verdade é que todos nós queremos ser amados, e nós somos amados. Só que muitas vezes nós queremos que as pessoas nos amem a todo custo. Nós vivemos na era da procura pelo amor. Há uma maneira hoje, quase desenfreada, digamos assim, de se buscar o amor a todo custo. Que alguém nos ame, que alguém nos observe, que alguém nos veja. Só que a Bíblia diz que todos nós já fomos amados. Nós não precisamos mendigar amor, porque a Bíblia diz que nós já fomos e somos amados. E não por qualquer pessoa, não por um líder de alguma igreja. Não se disse a ele, porque Deus amou o mundo. Jesus deixou bem claro aqui que o coração de Deus está projetado para a humanidade. O coração de Deus está direcionado para a humanidade. Não que nós mereçamos tal amor, não que nós façamos algo que atraia esse amor. João Calvino, um dos maiores pensadores da fé protestante, já disse que não há nada em nós que atraia o amor de Deus. Pelo contrário, há muitas coisas em nós que repelem o amor de Deus. Só que mesmo assim Deus é gracioso, e na sua graça Ele inclinou o coração a nós. E mesmo estando em pecado, mesmo a humanidade pecando contra Deus, quebrando seus mandamentos, mesmo que você e eu pequemos contra Deus em pensamentos, palavras e ações, a Bíblia nos diz que Deus, com seu grande amor, venceu essa rebeldia nossa, colocando o coração em nós, a ponto dele enviar o próprio Filho dele para ser o nosso Salvador. Jesus disse a Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A expressão que deu indica o fruto desse grande amor. Jesus primeiro faz uma afirmação, depois traz a constatação. Ele afirma, porque Deus amou o mundo. Depois ele traz aqui a constatação e diz que deu o seu Filho. A forma de Deus demonstrar o amor dele por mim e por você foi a entrega do próprio Filho dele para carregar os nossos pecados na cruz e ser o nosso Salvador. Se nós temos um Salvador hoje que pode nos salvar total e completamente, que pode nos salvar total e eternamente, nós devemos isso ao amor de Deus. O nosso Salvador veio a nós não porque ele olhou para nós e algo em nós o atraiu, não, de forma alguma. O texto não diz que nós atraímos o Salvador a nós. O texto bíblico nos diz que Deus nos amou de tal maneira que deu. Perceba que isso vem de cima para baixo. Não é uma atração que vai daqui para lá, mas é um amor que entrega de lá para cá. E Deus entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que você e eu tivéssemos um Salvador poderoso, eterno e compassivo. Alguém que, tendo compaixão de nós, fosse até um lugar de condenação e ali sofresse o peso, as consequências dos nossos pecados, e pudesse então nos livrar da ira de Deus e nos livrar da condenação eterna. E esse alguém tem nome, é Jesus Cristo. Ele mesmo afirma isso a Nicodemos, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Filho unigênito é o próprio Jesus Cristo. Ele está referindo aqui a si mesmo, se referindo a si mesmo, está indicando que Ele é o Salvador. Ele diz que Ele está na terra por causa do amor do Pai pelos pecadores. Inclusive o próprio Nicodemos que conversava com ele. Nicodemos era um homem importante, ele era um fariseu, era um homem que era reconhecido no seu tempo,
muito inteligente, um homem respeitado, um homem conhecido por todos que o rodeavam, também por aqueles que moravam em regiões um tanto distantes. Nicodemos era uma autoridade. A Bíblia diz que ele era o principal dentre os judeus, ou um dos principais, indicando que era um homem respeitado, um homem que tinha um status, ele gozava de um status social elevado. Jesus então diz a ele: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o Filho dele para ser o Salvador. Ele referia, como eu já disse aqui, a si mesmo, indicando que ele é esse fruto do amor de Deus por nós. Jesus Cristo então acrescenta dizendo: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que nós aparecemos duas vezes no texto, tanto contidos na palavra mundo, na expressão mundo, como também na expressão todo que nele crê, indicando que Deus nos amou de tal maneira que ele enviou um Salvador para que, crendo nele, nós, pecadores, crendo nele, tivéssemos livramento da penalidade eterna, da condenação eterna, e também tivéssemos a vida eterna. É isso que é salvação, é o escape de um lugar e a entrada em outro lugar. Nós escapamos, nós fugimos da condenação que os nossos pecados merecem, e então adentramos em um lugar que é a presença de Deus, e futuramente o reino de Deus, um lugar que até então nós não merecíamos e nem participávamos. A Bíblia nos diz então que em Jesus Cristo você e eu temos acesso ao amor de Deus, ao perdão de Deus, à aproximação de Deus. Em Cristo Jesus você e eu estamos perdoados. Por causa de Jesus Cristo, você e eu temos salvação eterna, uma salvação poderosa, uma salvação completa. Não é de um pecado, 2 ou 3, mas de todos os nossos pecados. E não é uma salvação de um dia, 2 anos, 10 anos, mas de toda a eternidade. Nós temos um Salvador poderoso, e o nome dele é Jesus Cristo. É o Filho unigênito do Pai, aquele que veio ao mundo para demonstrar a mim e a você o que é amor. Todos nós conhecemos aqui o amor de mãe. O amor de mãe entre os homens é um amor incomparável. O amor de mãe entre os seres humanos realmente é um amor louvável. Eu sempre digo a Valquíria, minha esposa: Valquíria, a pessoa que desonra a mãe não tem noção do que está fazendo. Uma mãe faz grande sacrifício por um filho. Quem aqui não tem uma história para contar da mãe ou de uma avó? Você foi criado por uma avó, aquela avó que foi mãe, aquela avó que fez tudo por você, como nós falamos aqui na cidade, né, que fez das tripas coração para nos criar e nos deu bons princípios e fez todo o esforço para que nós tivéssemos sempre o melhor. Só que a Bíblia fala assim, ó: se uma mãe porventura vier a se esquecer do seu filho, Deus diz: eu nunca me esquecerei de vocês. Um amor maior do que o amor de mãe é o amor de Deus. O amor de mãe está baseado no amor de Deus. O amor de Deus não está baseado em ninguém. O amor de Deus é a fonte de todos os amores que há na terra. O amor de Deus é o amor perfeito, a partir do qual nós devemos medir os nossos amores aqui na terra. Quanto mais você e eu olhamos para Jesus Cristo, mais deveríamos amar uns aos outros, porque Jesus Cristo é a demonstração do amor do Pai por mim e por você. Em um mundo rodeado de intrigas, ódio e preconceitos, em um mundo em que nós percebemos o aumento da violência e das inimizades, nós estamos ouvindo nessa noite uma palavra de amor, uma palavra que diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para ser o nosso Salvador. Isso é amor. Amor é entrega. Por isso que a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor que o marido deve ter pela esposa é um amor de entrega, um amor sacrificial, um amor de atos de serviço. Por que a Bíblia diz isso? Porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe que o texto bíblico nos diz que a salvação não é para todos, mas para aqueles que creem. Ele diz aqui: para que todo que nele crê. A primeira observação que eu faço é que todo o que nele crê. Então vamos lá. Primeiro, que todo. Salvação é uma salvação universal. É enviar a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas. Não importa se você é uma pessoa que não sabe nem ler e escrever, ou se é uma pessoa com muitos estudos, se somos pessoas ricas ou pobres, pessoas famosas ou anônimas, pessoas de uma determinada tonalidade de pele, ou somos casados ou solteiros no estado civil. Biblicamente falando, a salvação é para todos nós. Segundo, aqui se diz que é para todo que nele crê.
Perceba que a fé aparece aqui como o único meio de salvação. Não são as obras, não é a religião, não é aquilo que nós fazemos, mas é em quem cremos. O texto bíblico diz que todo que nele crê, indicando que a fé é o meio da salvação. Deus nos amou e enviou a salvação. Agora nós pecadores devemos crer nesse Salvador que é Jesus Cristo. Ele mesmo disse, para que todo que nele crê. Perceba a expressão nele, indicando que a salvação está única e exclusivamente em Jesus Cristo. Não há outro Salvador, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. É por isso que nós cremos que somente Jesus Cristo é o Salvador, e cremos somente nele como Salvador, e pregamos somente o nome dele como Salvador, porque a Bíblia apresenta Jesus como o único Salvador. Ele mesmo disse, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus deixou claro que o único caminho para a salvação eterna é Ele mesmo. Ele deixou claro para mim e para você que a única esperança que nós temos aqui nesse mundo de ilusões, passageiro, um mundo de muitas decepções e frustrações, é Ele mesmo, Jesus Cristo. Ele é o único Salvador que nós temos, é a única esperança que nós temos. Ele é aquele em quem devemos e podemos depositar a nossa fé. Ele não nos frustrará, Ele não nos decepcionará. Ele mesmo disse, eu não lançarei fora nenhum daqueles que vierem a mim. Jesus recebe todo aquele que nele crê. Não importa o passado, não importa o que a pessoa fez, não importa quem a pessoa foi, a Bíblia diz que em Jesus Cristo nós estamos eternamente salvos. Perceba que isso aqui é totalmente contra a mente humana. Nós entendemos que devemos sempre fazer alguma coisa para sermos salvos. Só que o texto bíblico nos ensina o caminho da salvação e diz que a única coisa que devemos fazer para sermos salvos é crer na obra de Jesus Cristo como único meio de salvação. Jesus é o único Salvador apresentado a mim e a você. Não há outro nome, não há outro meio, não há outra esperança, não há outra maneira, não há outro meio determinado por Deus para sermos salvos a não ser Jesus Cristo, porque o texto bíblico diz que Deus nos deu o Filho dele, e esse Filho aqui, como eu já disse na pregação, tem nome, é Jesus Cristo. O próprio Pai disse quem é o Salvador, o próprio Pai designou um Salvador, o próprio Pai nos deu um Salvador. Perceba que não foi a humanidade quem escolheu a sua salvação, mas a humanidade recebeu de cima uma salvação, e essa salvação é Jesus Cristo. Portanto, todo o que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Perceba agora os resultados da fé em Jesus. Nós somos livrados da condenação e recebemos então a vida eterna. Vida eterna não é só vida sem fim, porque a condenação também é sem fim. Vida eterna é muito mais do que vida em quantidade, é vida em qualidade, é comunhão eterna com Deus. Vida eterna na Bíblia é um estado de comunhão com Deus por toda a eternidade, no lugar preparado pelo próprio Deus, que a própria Bíblia chama de paraíso ou um novo céu e nova terra. Portanto, aqueles que crerem em Jesus como Senhor e Salvador escapam da condenação eterna e recebem a vida eterna no lugar disso. Perceba como é grandiosa a salvação. Aqueles que creem em Jesus são livrados e são abençoados. Eles são livrados da condenação e abençoados com a presença eterna de Deus e do povo de Deus, no paraíso de Deus, no plano de Deus por toda a eternidade. Isso é gracioso, glorioso e grandioso para nós. Devemos olhar para esse versículo e agradecermos a Deus, porque em Cristo nós temos salvação. Se não fosse Jesus, não haveria salvação para nós. Não há esperança fora de Jesus. Ele é completo, Ele é amoroso, bondoso e perfeito. Além de amoroso, Ele pode se compadecer de nós. Ele também é perfeito, Ele pode nos substituir. Somente alguém que não tem pecados pode carregar os pecados dos pecadores, e foi isso que Jesus Cristo fez. Ele carregou os pecados dos pecadores. Ele levou sobre si uma culpa que não era dele. Mas por que isso, pastor? Já que ele não tem pecados, por que ele carregou pecados? Porque ele foi enviado ao mundo exatamente para isso, para substituir os pecadores, para que a condenação não viesse sobre nós, mas recaísse sobre ele, e assim tivéssemos livramento eterno daquilo que os nossos pecados merecem. Portanto, em Cristo, você e eu recebemos
o livramento eterno, recebemos o perdão dos pecados, recebemos a comunhão com Deus, recebemos a restauração, a reconciliação, recebemos os portões do paraíso abertos a nós gratuitamente. Imagine você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e receber tudo isso que eu acabei de falar aqui. Portanto, que todos nós creiamos em Jesus como Senhor e Salvador, que nenhum de nós aqui se encontre apenas como um admirador de Jesus, mas que todos nós sejamos crentes dele e seguidores dele, homens e mulheres fiéis a ele, discípulos comprometidos com ele, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e seguidores dele de perto e não de longe, seguidores comprometidos, seguidores que o amam, que correspondem a esse amor. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós, qual a nossa postura diante disso? Qual a nossa resposta ao amor de Deus? O que nós temos feito para correspondermos a esse amor? Perceba, não é pagarmos esse amor. Ninguém consegue pagar a Deus isso, porque isso é impagável. Deus nos deu uma salvação que dinheiro no mundo pode pagar. Não é isso. Só que devemos corresponder. Não podemos ficar neutros, apáticos, negligentes para com esse assunto. Devemos nos posicionar. E a Bíblia nos chama então ao posicionamento da fé. A Bíblia diz: para que todo que nele crê, você e eu somos chamados a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele é o único Senhor que nós temos, Ele é o único Salvador que o Pai designou para nós. Não há outro meio, não há outra salvação, somente Ele é o Salvador. Aqueles que já creem em Cristo devem permanecer nele, devem continuar nele. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há como você e eu chegarmos salvos no fim da carreira cristã sem Jesus Cristo. Nós nunca alcançaremos salvação eterna sem Jesus Cristo. E aos que não creram ainda, aos que não foram batizados ainda, creiam e sejam batizados, porque o próprio Jesus Cristo disse: vão e preguem o Evangelho no mundo inteiro. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Perceba que a pregação do Evangelho é para incitar em nós a fé, para incitar em nós a fé em Cristo Jesus. Não é uma fé cega, aleatória, bidirecional, ou seja, multidirecional, em várias direções. Não é. É uma fé que está concentrada em Cristo. É uma fé que tem uma direção já programada. Essa fé é em Jesus Cristo. Não é na religião, não é nas boas obras, não é naquilo que nós fazemos para Deus, mas naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E você e eu devemos descansar então nessa obra de salvação. Jesus Cristo fez uma obra de salvação na cruz do Calvário, e você e eu devemos descansar nessa obra. Pastor, o que eu devo fazer para ser salvo? A Bíblia responde lá em Atos 16: devemos crer no Senhor Jesus e assim seremos salvos. Não há nada que você e eu possamos fazer para causar espanto em Deus. Deus não se admira de nenhuma obra humana, mas Deus Pai aceita a obra de Jesus Cristo, porque foi Ele mesmo, o Pai, que enviou o Filho dele, Jesus Cristo, a esse mundo. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que, segundo a Bíblia, pode nos salvar total e completamente. Eu quero então terminar a pregação relembrando a todos nós isso. Nós somos amados por Deus Pai, mas agora devemos pensar no seguinte: já estamos salvos por Jesus Cristo, já estamos salvos em Jesus Cristo. A salvação é um assunto que devemos nos preocupar, porque se morrermos sem dinheiro, não tem tanta diferença assim, a não ser no funeral. Um funeral melhor, mais chique, menos chique. Se morrermos sem educação formal, também não tem tanto problema assim. A salvação não é por formações. Se nós morrermos sem grande influência, também não tem problema, porque a influência, ela não é meio de salvação. Se você e eu morrermos solteiros, não tem problema também, porque solteiros podem ser salvos. Agora, se morrermos sem crer em Jesus Cristo, aí tem problema, e grande problema. Não teremos salvação, nem aqui e nem na eternidade. Portanto, devemos nos preocupar nesse assunto. Devemos nos preocupar, porque esse assunto é muito sério. E eu termino a pregação de hoje com um alerta que aconteceu no famoso Titanic. Essa história não é contada no filme, porque não interessou ao diretor colocá-la, mas no filme, no livro, perdão, O Herói do Titanic, você pode encontrar. John Harper é o nome desse pastor. Eles estavam no Titanic naquela noite,
E enquanto o Titanic afundava e os destroços estavam sobre a água, um homem estava ali próximo ao pastor John Harper. E John então, com o colete, perguntou para aquele homem se aquele homem estava salvo. E o homem disse que não. John então tirou o seu colete, o único colete que ele encontrou ali, e deu ao homem. E o homem então ficou espantado com aquela ação dele, e ele colocou o colete salva-vidas e ficou com ele ali. Era colete apenas para mulheres e crianças, mas havia aquele ali para eles. E então John Harper perguntou para ele: você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele disse não. E John disse: creia, não morra sem crer. O homem sumiu. Daqui a pouco o homem voltou, as águas trouxeram o homem para junto de novo do pastor John. E o pastor John perguntou a ele: você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele disse: creio, agora creio. John disse: então agora você pode morrer. E o pastor John Harper morreu. Ele não morreu, ele foi resgatado com vida, e foi ele quem contou isso. E isso está no livro que conta a história do grande pastor John Harper, que pregou o Titanic para muitas pessoas, e muitas pessoas ouviram o Evangelho antes de morrerem naquele trágico acidente. Portanto, você e eu não podemos morrer sem antes crermos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Creia nele e será salvo, você e os da sua família. Amém.